Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô morrendo de saudade de vocês. A gente sabe que é um momento totalmente atípico, né? Mas que a gente tem que ficar em casa, ficar longe, mas é para um bem maior. O isolamento social é necessário e vai dar tudo certo. Com fé em Deus. Para matar a saudade, também para a gente não enferrujar, para a gente estudar um pouquinho de língua portuguesa, eu gravei nessa primeira aula, pessoal do 9º ano, gêneros textuais, a gente vai fazer uma revisão. Os gêneros textuais que a gente aprendeu agora no primeiro bimestre, então no capítulo 1 e 2, foram dissertação escolar e anúncio publicitário. Vamos dar uma olhadinha neles? Dissertação escolar. O que a gente viu em dissertação escolar? Como que a gente consegue definir uma dissertação escolar? Bom, dissertação escolar é um texto, tá? Que vai abordar um problema, uma situação problema ou uma polêmica. E aí você vai apresentar nesse texto a sua opinião, ou defendendo, ou falando alguma coisa sobre ela, tá? Sobre essa polêmica, sobre essa situação problema. É um gênero textual que vai expor uma avaliação do problema ou uma solução para ele. Então, ou você vai falar sobre ele, o que você pensa sobre ele, ou vai sugerir uma solução para esse problema, para essa polêmica, tá? As características da dissertação escolar, geralmente ela vem na seguinte estrutura, tá? Ela tem uma estrutura, ela tem a introdução, que é onde você vai apresentar essa situação, problema para as pessoas, tá? Você vai falar sobre ela, sem dar sua opinião ainda, mas mais discutir um pouco sobre o tema, né? E aí primeiro você apresenta ela e depois vem falando um pouquinho sobre ela, mais ou menos o que você pensa, tá? Aí vem a discussão, que é a parte do desenvolvimento, que é onde você vai realmente vai fazer a construção do seu ponto de vista sobre o tema. Aqui realmente que tem opinião. Então, na introdução, geralmente você só apresenta a situação. Aqui você vai dar a sua opinião, você vai construir um ponto de vista sobre a sua opinião sobre o tema, e você vai ter que argumentar, você vai ter que apresentar argumentos para fundamentar, para dizer por que você pensa de determinada forma. E por último vem a conclusão. Na conclusão, você vai ou sugerir uma solução, tá? Ou deixar em aberto. Falar assim, eu ainda não sei como pode ser resolvido isso, mas deixar em aberto para que as pessoas voltem a discutir esse problema. Tá? Então, essa é a estrutura que a gente encontra na dissertação. Lembrando que a parte de dissertação a gente viu no livro didático capítulo 1, das páginas 2 a 11, tá? Se você quiser procurar lá no livro, é nesse pedaço que tá. Aí a gente vai ver um pouquinho dos tipos de argumentação que eu posso utilizar numa dissertação, né? Então, quando eu falo em dar argumentos que vão validar o meu ponto de vista, esses são os tipos de argumento que eu posso apresentar. Eu posso apresentar dados estatísticos, né, que são dados confiáveis, geralmente de empresas de pesquisa ou de faculdades, que elas vão ajudar a fundamentar, a dizer por que eu penso de determinada forma. Eu posso colocar argumentos de autoridade, que é pessoas que entendem daquilo, que vivem aquilo, ou que sabem do que estão falando, especialistas, e aí eles vão falar sobre aquilo, né, indo a favor ou contra a minha opinião, eu coloco lá para validar aquilo. Argumento por raciocínio lógico, que é criando relação entre causa e efeito, né? Eu coloco uma determinada coisa acontece, então, logicamente, tal coisa vai acontecer. Vai demonstrar uma conclusão através da lógica, né? Então, não é uma interpretação minha. Pela lógica, aquilo vai acontecer. E alusão histórica, que é quando eu lembro fatos passados, e aí eu falo, em determinado momento aconteceu isso no passado, então ele pode se repetir e vai acontecer de novo, tá? Esses são os tipos de argumento que eu vou colocar no meu desenvolvimento da minha dissertação. Modalizadores discursivos, a gente falou um pouquinho sobre eles. Aqui eu vou falar os tipos, mas a gente não entrou tanto em detalhes no capítulo 1 sobre isso. É mais para conhecimento de vocês mesmo. Esses modalizadores, eles são utilizados para que eu consiga dar o meu ponto de vista de uma forma mais efetiva. Quando eu coloco eles no meu texto, em frases, eu vou realmente conseguir passar o que eu estou pensando. Tá? Eles podem ser asseverativos,
é aqueles que conferem certeza. Quando eu coloco de jeito nenhum, de forma alguma, com certeza, lógico, claro, sem dúvida, eu estou usando esses tipos de modalizadores. Eles podem ser dubitáveis, que é quando eu tenho uma dúvida, eu vou causar dúvida. Então, é talvez, possivelmente, é provável, eu uso os dubitáveis. Os delimitadores são aqueles que vão dar uma restrição, tá? Quase, tipo, espécie, linguisticamente, matematicamente, quer dizer, eu estou restringindo só a parte matemática. Geograficamente, eu estou restringindo só a parte geográfica. Os deontológicos, que é aqueles que indicam uma obrigatoriedade. Necessariamente, obrigatoriamente, eu coloco isso na frase quando eu quero dizer que é obrigatório fazer alguma coisa. E os afetivos, que eles vão da subjetividade, quer dizer, eles vão dizer que passar uma sensação de emoção, de opinião mais subjetiva, tá? Sem fundamento. Por exemplo, infelizmente, curiosamente, espantosamente, sinceramente, francamente, essas palavrinhas todas que eu falei aqui são modalizadores discursivos e devem ser usados na dissertação escolar. Tá? Eles ajudam a que eu construa o meu texto, tá bom? De sugestão de atividade da parte de dissertação escolar, eu coloquei aqui para vocês a proposta 2 e a proposta 4, que está lá no caderno de atividades, na parte de produção de texto. Tá? Entrem lá, peguem o caderno de atividades, não a parte de língua portuguesa, mas a parte de produção de texto. Essas duas propostas, tá aqui os exercícios e as páginas para vocês treinarem em casa. Agora a gente vai para o capítulo 2, onde a gente viu o anúncio institucional. O anúncio institucional, no capítulo 2, ele está nas páginas 30 a 37. Se vocês quiserem tirar dúvidas ou dar uma olhadinha lá onde é que estava, página 30 até a 37. Como que a gente pode definir um anúncio institucional? Bom, ele faz parte de uma campanha publicitária. Tá? A campanha ela tem o objetivo de vender um produto, um serviço ou até a própria marca da empresa. E dentro da campanha a gente tem várias peças, a gente chama de peça o comercial de TV, o spot de rádio, os cartazes, outdoors e o anúncio institucional também é a parte da campanha, tá? Todos esses produtos, essas peças, eles têm que ter uma identidade em comum, então eles têm que ser parecidos de alguma forma. O anúncio institucional, a finalidade dele é propagar uma ideia, convencer o leitor a adotar determinado comportamento. As características de um anúncio institucional, no caso, né? Assim como outros textos multimodais, lembrando, eles trabalham linguagem verbal, texto, escrita, né? E linguagem não verbal, a imagem, tá? Assim como outros textos que também são desse gênero, ele une a imagem com o texto para transmitir a mensagem de uma forma mais eficaz, para que eu consiga entender mais rápido aquilo que eles querem me passar, que eles consigam me convencer melhor aquilo que eles querem. Outra característica do anúncio institucional é a presença do slogan. Então, ele tem que ter uma frase curta, que é impactante e de fácil memorização. Eu vou gravá-la muito rápido para expressar a ideia principal que eles querem me passar. Tá? Essas são as características do anúncio institucional, que a gente estudou bem no finalzinho agora do capítulo 2, a gente ainda estava falando dele, né? Ele é mais facinho, um gênero textual mais simples de entender. Ele funciona com base junto com a campanha publicitária. E também tem sugestão de atividade para gravar. É a proposta 6 lá do caderno de atividades, né? Língua portuguesa, produção de texto. Vai lá na proposta 6, o exercício de 1 a 5 só, para vocês conseguirem gravar esse conteúdo. Dúvidas, postem as dúvidas, coloque no vídeo ou mande pra gente, eu tiro as dúvidas com vocês, mas por enquanto é só revisão. A gente tá bem tranquilo. E aí a gente vai conversando mais, vão ter mais aulas, tá? Foi só pra matar a saudade mesmo. Beijinho. Fiquem com Deus.